Amém, meus irmãos? Retornamos aqui, estamos trabalhando com Antigo Testamento 2. Nós estamos fazendo essa análise por causa das aulas do CIEM, né? O benefício é dos alunos do CIEM. E estamos lidando aqui com o Antigo Testamento. Então, nós fizemos uma introdução da disciplina, falamos um pouco do período pré-patriarcal e patriarcal e entramos na história de Abraão, que vou seguir a questão patriarcal agora, né, a partir de Abraão. Bem, o chamado de Abraão, ele iniciou dando um desdobramento histórico novo, uma novidade aconteceu, porque Deus passou a atuar na história, provocando os eventos que tiveram como objetivo o preenchimento do espaço, o preenchimento do vácuo, da lacuna, para usar a palavra de Leisler, né? O preenchimento da lacuna que o pecado interpôs entre Deus e o mundo, né? Então, o chamado de Abraão tem a ver com isso, com esse desdobramento que Deus estava realizando no mundo. Quando Deus vocaciona, então, Abraão, a partir da cidade de Ur, dos caldeus, aquela civilização estava no momento histórico de declínio e a unidade estava sendo partida também entre os caldeus. A gente lembra que Ur-Nammu, ele foi um legislador estadista de grande sucesso. Havia iniciado uma dinastia e os acadianos, em harmonia com os sumérios, né, tiveram grande prosperidade mesmo. Mas agora, quando chega na época que nós estamos aqui, né, na época de Abraão, os amorreus estavam mesclados com outros povos e começavam a crescer tanto que eles conseguiram derrubar o sistema antigo daquela cultura forte que os acadianos tinham, né? No entanto, a gente sabe que nesse período também o rei Hammurabi, ou Hammurabi da Babilônia, né, cerca de 1728 a 1686 a.C., ele impôs um grande império, né, a partir de Nínive, na Síria, até o Golfo Pérsico. Ele tomou a Babilônia, né, e ele se tornou assim, o mais importante centro cultural nessa época. E ele era um legislador, né? Ficou bem conhecido um texto legal que ele fez no Código de Hammurabi da Babilônia. Algumas pessoas fazem paralelo com o Código de Hammurabi com o Êxodo. É claro que existe paralelo, porque é o contexto, né, da história de Abraão, da história dos patriarcas, né? Eles estavam naquele contexto histórico. Então, haverá paralelo, sim, né? A Bíblia não nega a participação cultural com o povo onde está, em nenhum momento. Na verdade, existe um intercâmbio cultural. Só que a Bíblia interpreta o que a gente chama de revelação. A autorrevelação de Deus é interpretada pelos personagens da Bíblia, pelos escritores da Bíblia, que vão, então, fazer o intercâmbio de ideias de como falar melhor a respeito daquilo que Deus quer, da vontade de Deus. Então, por isso que a revelação, ela acontece no mundo cultural, mas ela não é produto da cultura. Deus não é um produto cultural, e nem a revelação dele é um produto da cultura, apesar de que utiliza-se da cultura, porque é o nosso meio, onde nós estamos, né? Então, você vai encontrar paralelos. A Bíblia utiliza linguagens, metáforas, expressões, né? E contextos de costumes e tantas coisas, né, onde as pessoas viviam e onde eles produziram, então, a sua história a partir do chamado de Deus a eles, né? É muito interessante esse estudo, né? E muitas pessoas valorizam bastante, né, o paralelo, mas
Por favor, não pense que foi cópia, ou foi plágio, ou foi uma dependência. Não, foi o contexto cultural onde eles estavam, e havia uma legislação, e o que foi apropriado dessa legislação como bom, agiu como bom. O que não era apropriado para o interesse da redação bíblica, do conteúdo que estava sendo produzido nas escrituras, não foi utilizado, né? E o apóstolo Paulo fala até de poetas, né? O poeta que escreveu, cita, não tem problema algum isso acontecer, ok? A Bíblia não ignora o mundo cultural, né? Participa do mundo cultural, mas é superior ao mundo cultural porque é uma revelação de Deus, né? E Deus tem um chamado para ele, né? Um chamado em santificação e para a santificação. Bem, de qualquer forma, essa época, então, a época que os patriarcas emergiram, foi um paralelo de constante ebulição política, troca de reinos, levantando novos reis, caindo novos reis, crescendo pequenos impérios e muitas alianças, né? Movimento étnico de imigração, miscigenação intensa nesse período aqui. Os hurritas são deste período, quando eles passavam a dominar a Mesopotâmia, Mesopotâmia noroeste, desde o final do terceiro milênio, em cerca de 1500 a.C., eles se estenderam até os Montes Zagros, né, depois do rio Tigre, e vamos ser até o início do século V, né, chegava a rivalizar com o Império Egípcio, né? Então nós temos grandes povos surgindo nesse momento aqui, né? E é o momento que Deus chama Abraão para constituir um povo. No meio de tantos impérios, de tanta evolução, de tanta política, Deus separa Abraão, separa os patriarcas, né? E propõe a eles, né? E chama, convida eles, e faz diálogo com eles, e firma com eles um pacto, corta com eles um pacto, né? Então, nós temos tudo isso acontecendo nessa época, né? O Egito já tinha vivido o seu médio império por 300 anos, sendo o segundo período de destaque cultural, né? nessa época que nós estamos falando aqui dos patriarcas, cerca de 2100 a 1800 a.C. A 13ª dinastia representa o maior crescimento, fixando outra vez a capital em Mênfis, né? E que pelo hebraico foi chamado de Nof, lá em Isaías 19, verso 13, né? E de Mop também em Oséias 9:6, né? Então, a literatura, as artes chegam nessa época num grande apogeu, né? E havia também o costume mágico de mandinga no Egito, né? Dessa época de se escrever os nomes dos inimigos subjugados em vasos de cerâmica e colocando de cabeça para baixo e esmagar esses vasos em ritual. É uma coisa da época, né? Esses nomes foram lidos depois pela arqueologia, que entendeu ter o Egito um certo controle político sobre boa parte dos povos de Canaã. E esse é o contexto que nós encontramos aqui nessa época patriarcal, né? Esse conteúdo também nós apresentamos a você nos escritos e propomos até também vídeo para que você possa entender isso. Mas sabemos que na segunda metade do século XVII, o Império Médio Egípcio estava enfraquecido. E aí ele foi infiltrado por povos vindos de Canaã e do sul da Síria, que foram chamados pelos egípcios de Ixos, né? Bem conhecido dos estudiosos da Bíblia, né? Ixos significa liderança estrangeira. Essa palavra significa isso. E foram eles, né, que assumiram, então, o governo do Egito. Parece que, em sua grande maioria, seriam povos semitas, talvez semitas orientais, né? E a gente encontra, né, a capital estabelecida, então, por eles no delta do Egito, né? E o domínio deles no Egito e parte de Canaã durou cerca de um século nessa época aí. Os egípcios lutaram depois pela sua independência,
estavam no sul, né, do país, e conseguiram, então, força com o faraó Amoses, fundador da 17ª dinastia egípcia, tomou Avares e expulsou os Ixos até a Palestina, né? E a gente encontra, então, o Egito voltando a ser um grande império que se estendeu pela Ásia dessa época, a Ásia de então. Né? A época dessa expulsão dos Ixos, que era um povo semita, está identificado na Bíblia com o fato da narração de ter subido ao poder um faraó que não conhecia a José, em Êxodo 1, versos 7 e 8. Ou seja, um faraó não é que não conhecia, ou que não sabia quem era ele, ou que não sabia ler os anais que diziam o que José fez no Egito durante a época da fome e da fartura. Não foi isso. Quando a gente lê aqui que era um faraó que não conhecia José, é no sentido que não o reconhecia, não reconhecia ele como uma boa presença dos hebreus em suas terras, porque os hebreus também eram semitas, e eles tinham expulsado os ixos semitas de lá, né? E ele oprimiu, então, esse povo semita que estava lá, que eram os hebreus, né? Com servidão. E a gente encontra, então, as narrativas que são identificadas no livro de Êxodo, Deus intervindo, então, né, naquela dura realidade do seu povo, com forte mão, com o objetivo de libertar o seu povo. Né? O arqueólogo bíblico Albright situou o período dos patriarcas como sendo a Idade Média do Bronze I. E essa é a tendência histórica do período ainda hoje, de fixar mais ou menos nesse período. Né? Mas há quem discorde disso aí, né, e coloque no Médio Bronze II. Né? Eu mesmo penso que Albright tem razão na sua datação. Eu, quando eu trabalho com a Idade Média do Bronze I. Né? Mas é uma questão que está ainda entre os estudiosos. Né? Leisler, falando em seu livro, explica que as tradições do Antigo Testamento têm unanimidade em colocar o período patriarcal hebreu antes do êxodo do Egito e que o grupo possuía um estilo de vida pastoril nômade. E é um bom rumo a seguir no nosso pensamento aqui. Né? Não é simples, não é fácil datar esse período com relação à história política dos povos, porque é um grande rebuliço. Entretanto, Gênesis 14, ele narra o episódio do ataque de 4 reis em que Abraão participa do resgate de Ló com uma milícia armada. Isso é Gênesis 14. E aí dá para a gente situar um pouco melhor o período. Né? O estilo de vida dos patriarcas talvez seja melhor definido como um estilo de vida seminômade. Né? Acampavam nos arredores das cidades. A gente vê isso em Gênesis 12, de 6 a 9, Gênesis 33, de 18 a 20, né? E eles eram reconhecidos pelos habitantes das cidades como estrangeiros nos ambientes que eles estavam. Por exemplo, Gênesis 20 vai falar isso, né? E de uma forma esporádica nós vemos os patriarcas praticando a agricultura, como por exemplo em Gênesis 26, verso 12. A principal atividade deles não era agricultura, era pastoril. Né? Por isso eles percorriam grandes distâncias com seus rebanhos, próprio da atividade seminômade e pastoril. Por exemplo, a gente vê que Jacó, que residia em Hebrom, enviou José para encontrar os seus irmãos em Siquém. Observa, né? E ele os acha bem ao norte, em Dotã. Isso está lá em Gênesis 37, né? de 12 a 17, mostrando um modo de vida, de trânsito com seus rebanhos, né? Como eles estendiam grandes áreas, né? Por causa dos seus rebanhos, o modo de vida pastoril. E Ló acaba por se estabelecer nesse trânsito até Sodoma. Ele vai indo, descendo, ele vai que chega até Sodoma, né? O que dá a ideia do ser nômade mesmo, né? No capítulo 13 e 12. E os irmãos Esaú e Jacó têm um estilo de habitação à margem das cidades. Então a gente vê que é bem consistente
a gente vê a questão cultural dessa época, né? Capítulo 25, de 27 a 34, vai falar sobre isso também. Agora, quanto à religiosidade, os patriarcas mostram a fé em Deus por um relacionamento pessoal, que foi um relacionamento herdado do pacto do pai patriarcal, passada para o seu clã. Então, isso difere muito da religião dos povos ao redor, que cultuavam a crença em deuses locais com santuários que abrigavam no exercício da sua influência, né, esses ídolos, né? E a influência desses deuses locais era limitada. E os cananeus tinham esse tipo de religião também, né? Difere também, né? Porque os hebreus desse período, o uso regular do nome que eles usam para Deus, o nome divino usado, El, né? Em vez de Javé ou Iavé, né? Mostra uma ausência do nome Baal, que seria o nome próprio para aquelas culturas, né? O que eu quero mostrar para você é que existe uma distinção na cultura religiosa deles, porque estava bem estabelecido o monoteísmo baseado no relacionamento de pacto com Deus. Ainda não grande utilização do nome Javé, o nome El ainda, mas não o nome Baal, o que é muito interessante, né? Então, a imediação do relacionamento entre Deus e o patriarca, sem a intervenção de um sacerdote, sem a necessidade de um profeta e sem o costume do culto, né? A imediação do relacionamento entre Deus e o patriarca é própria desse período, né? Então, nós estamos realmente num período especial aqui, né? A falta de referência também a Jerusalém é mencionada, inclusive por Leisler mesmo que fala, né? Menciona que também Jerusalém não é referido, o que mostra que nós estamos num período muito específico da história, né? A Bíblia nos dá conta que antes do seu encontro com Deus, Abraão era politeísta, né? Josué descreve bem assim: Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Isso está em Josué 24, verso 2 e o verso 14, né? Mas você encontra também em Gênesis 31, ali pelo verso 19 em diante, e Gênesis 35, propriamente o verso 2. Mas Abraão, quando ele deixa a terra dele de Harã para vir a Canaã em obediência a Deus, ele dá origem a um novo movimento religioso, entendeu? Retornando àquilo que nós estamos falando da época pré-patriarcal, quando Deus manifestou-se a Adão, a Sem, né? A Noé. Então aqui nós temos um ressurgimento dessa fé monoteísta, né? E o chamado de Abraão é muito interessante, porque ele vai para Canaã em obediência a Deus, deixando para trás os costumes religiosos antigos, e Deus apareceu a cada um dos patriarcas, estabelecendo o relacionamento com eles, direto, pessoal, e fortalecendo a aliança. Então, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 28, são capítulos que vão mostrar isso. E passam a referir a Deus como sendo Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aí no capítulo 24, 28, 42, e aí vai seguir pelo Êxodo. Por exemplo, Êxodo 3, 6, quando Deus fala, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para trazer a história mais importante do Antigo Testamento. Embora a história pré-patriarcal e patriarcal seja muito importante, porque dá contexto e apresenta o tema do que a Bíblia vai dizer, a história mais importante do Antigo Testamento é a libertação do Egito. Moisés. A libertação do Egito é o marco e é nosso próximo tema. Eu agradeço, sou o pastor Valdeir Contaifer, sou um missionário, estou aqui transmitindo essas aulas para o CIEM
E eu peço que o coração de vocês se abram para acompanhá-los também nas Escrituras. Obrigado. A paz.